Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje trazemos para vocês um tema verdadeiramente fascinante. O país onde as mulheres lutam pelos homens. Descubra agora. Junte-se a nós nesta jornada para explorar como a dinâmica de gênero está a mudar nesta nação e por que é que as mulheres estão a assumir a liderança na procura do amor e dos relacionamentos. O que está impulsionando esse movimento? Quais são as histórias por trás dessa luta? Não perca esta incrível revelação. Então fique conosco e vamos descobrir juntos esse fenômeno único. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. Maior país do mundo, a Rússia estende-se pela Europa Oriental e pelo norte da Ásia, abrangendo uma vasta diversidade de paisagens, climas e culturas. Das tundras congeladas da Sibéria às movimentadas ruas de Moscovo e São Petersburgo, a Rússia é um lugar onde a história e a modernidade coexistem num ambiente único. Neste vídeo, exploraremos a geografia, demografia, cultura, curiosidades, características e história da Rússia, oferecendo uma visão completa desta fascinante nação. A Rússia ocupa mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, representando aproximadamente 1/8 da área terrestre do planeta. Seu tamanho colossal se traduz em uma geografia extremamente diversificada, incluindo montanhas, planícies, rios, lagos e costas. Faz fronteira a oeste com a Europa Oriental e a leste com o Oceano Pacífico, enquanto ao norte está o Oceano Ártico e ao sul faz fronteira com vários países da Ásia Central. Os Montes Urais dividem o país em duas partes, Europa e Ásia. Esta cordilheira não só marca uma fronteira geográfica, mas também representa uma linha cultural e econômica. Na parte europeia, encontram-se algumas das cidades mais importantes do país, como Moscovo e São Petersburgo, enquanto a vasta Sibéria se estende pela parte asiática, caracterizada pelo seu clima frio e extensas áreas selvagens. A Rússia abriga muitos rios importantes, sendo o Volga o mais longo da Europa. Outros rios importantes incluem o Lena, o Yenisei e o Oby. Estes rios não são apenas vitais para o transporte e a economia, mas também contribuem para a biodiversidade do país. Além disso, a Rússia possui lagos impressionantes, como o Baikal, o lago mais profundo do mundo, conhecido por suas águas cristalinas e rica fauna. O clima na Rússia varia consideravelmente dependendo da região. Enquanto as áreas do sul apresentam verões quentes e invernos amenos, a Sibéria é conhecida por seus invernos extremamente frios e longos. Esta diversidade climática influencia a vida cotidiana dos russos e as atividades econômicas do país. A Rússia tem uma população de aproximadamente 144 milhões de pessoas, o que a torna o 9º país mais populoso do mundo. A população é diversificada em termos étnicos e culturais. Mais de 190 grupos étnicos diferentes coexistem no país. Os russos étnicos representam cerca de 77% da população, enquanto os grupos minoritários incluem tártaros, ucranianos, basquirs, chechenos e muitos outros. A língua oficial é o russo, falado pela grande maioria da população. No entanto, em muitas regiões são faladas línguas locais que refletem a diversidade cultural do país. As línguas turcas são comuns entre os grupos étnicos do Volga e da Sibéria, enquanto as línguas caucasianas são faladas nas regiões montanhosas do sul. A Rússia enfrenta desafios demográficos significativos. A taxa de natalidade diminuiu nas últimas décadas, enquanto a esperança de vida aumentou lentamente. Isto levou ao envelhecimento da população e a preocupações sobre a sustentabilidade econômica a longo prazo. A migração também tem sido um fator importante. Muitas pessoas se mudam para as cidades em busca de melhores oportunidades de emprego. A urbanização cresceu rapidamente na Rússia, sendo Moscovo a maior cidade e um importante centro econômico e cultural. Outras cidades importantes incluem São Petersburgo, Novosibirsk e Yekaterinburg. A vida urbana oferece uma variedade de oportunidades educacionais e de emprego, atraindo jovens de todo o país. A cultura russa é rica e variada, influenciada pela sua vasta história e diversidade étnica. A literatura russa é reconhecida mundialmente. Autores como Lev Tolstói, Fyodor Dostoiévski e Anton Chekhov deixaram um legado duradouro na literatura mundial. Suas obras abordam temas profundos sobre a condição humana, a moralidade e a sociedade. A música também ocupa um lugar de destaque na cultura russa. Compositores como Pyotr Ilyich Tchaikovsky e Sergei Rachmaninoff criaram obras-primas que ressoam em todo o mundo. A música folclórica russa é igualmente rica. As danças tradicionais, como o Khorovod, são representativas dos costumes locais. O balé é outro aspecto proeminente da cultura russa. O Teatro Bolshoi, em Moscou, e o Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, são famosos por suas produções excepcionais. O balé russo ganhou reconhecimento internacional pela sua técnica e expressividade. A culinária russa é variada,
e inclui pratos tradicionais como borscht, sopa de beterraba, pelmeni, bolinhos recheados e blini, crepes. A comida russa reflete tanto as tradições camponesas quanto as influências urbanas modernas. As festividades são parte integrante da vida cultural russa. O Ano Novo é celebrado com grande entusiasmo, enquanto outros feriados, como a Maslenitsa, Semana das Panquecas, marcam o fim do inverno. A celebração do Natal também tem um lugar especial na cultura russa, embora seja comemorada no dia 7 de janeiro devido à adoção do calendário juliano pela Igreja Ortodoxa Russa. A Rússia está cheia de curiosidades fascinantes que refletem a sua rica história e cultura. Por exemplo, a ferrovia Transiberiana é uma das ferrovias mais longas do mundo, conectando Moscou a Vladivostok ao longo de mais de 9.000 quilômetros. Esta jornada épica atravessa paisagens deslumbrantes e diversas regiões culturais. E estamos de volta. Se você está gostando deste vídeo e está intrigado para saber mais sobre como as mulheres estão mudando as regras do jogo no amor e nos relacionamentos, não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal. Seu apoio é essencial para continuarmos explorando esses temas interessantes. Agora, vamos continuar a descobrir as histórias inspiradoras e os desafios que estas mulheres enfrentam na sua luta pelos homens. Não perca! Outra curiosidade interessante é que a Rússia abriga o Lago Baikal, que não é apenas o lago mais profundo do mundo, mas também um dos mais antigos e ricos em biodiversidade. Estima-se que contenha cerca de 20% da água doce descongelada do planeta. Além disso, a Rússia tem uma tradição única no que diz respeito às suas dachas, casas de campo. Muitas famílias russas possuem dachas onde passam os fins de semana cultivando vegetais ou simplesmente aproveitando a vida ao ar livre. Este estilo de vida reflete uma profunda ligação com a natureza e as tradições agrícolas. A Rússia é conhecida pela sua hospitalidade e cordialidade com os visitantes. Os russos valorizam as relações pessoais e costumam ser muito gentis com quem vem ao seu país. A cultura do chá é muito comum. Convidar alguém para tomar um chá é um gesto amigável que simboliza o acolhimento. As roupas tradicionais variam entre as regiões. No entanto, o sarafã, vestido longo, é um símbolo icônico do vestuário feminino russo. Os homens costumam usar camisas largas chamadas kozovorotka. Em ocasiões especiais, como casamentos ou festas folclóricas, estas roupas tradicionais são orgulhosamente expostas. A arquitetura russa também é notável pela sua diversidade. Das cúpulas coloridas da Catedral de São Basílio, em Moscou, aos palácios barrocos de São Petersburgo, cada estrutura conta uma história única. As igrejas ortodoxas russas são conhecidas por suas impressionantes iconóstases e afrescos. A história da Rússia é vasta e complexa, marcada por acontecimentos significativos que moldaram o país tal como o conhecemos hoje. Os primeiros assentamentos humanos no que hoje é a Rússia datam de milhares de anos. Ao longo dos séculos IX e X d.C., os primeiros estados eslavos orientais foram estabelecidos sob a liderança dos vikings. O cristianismo chegou à Rússia no século X com a conversão do príncipe Vladimir I. Esta conversão marcou um ponto crucial na história do país, pois lançou as bases para a cultura ortodoxa russa. Nos séculos seguintes, a Rússia viveu um período turbulento, marcado por invasões mongóis e conflitos internos. Porém, sob a liderança de Ivan III, Ivan o Grande, a Rússia começou a se expandir territorialmente e a se consolidar como um estado forte. O século XVIII viu a ascensão do Império Russo sob Catarina, a Grande, que promoveu reformas culturais e educacionais. Durante este período, a Rússia tornou-se uma grande potência europeia. O século XX trouxe mudanças drásticas. Após a Revolução Russa de 1917, o país tornou-se um estado comunista sob Lenin e depois Stalin. Este período foi marcado por expurgos políticos, coletivização forçada e guerras devastadoras. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto profundo na Rússia. Milhões perderam a vida durante o conflito. Após a guerra, a Rússia emergiu como uma superpotência ao lado dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Em 1991, após anos de tensões políticas e econômicas, a União Soviética dissolveu-se e a Rússia tornou-se uma república independente. Desde então, tem enfrentado desafios econômicos e políticos à medida que procura estabelecer o seu lugar na cena mundial. Na Rússia, existe uma peculiaridade cultural que tem chamado a atenção internacional. Muitas mulheres russas são vistas como lutadoras ativas em busca de relações estáveis com homens que lhes possam oferecer segurança financeira e emocional. Esta dinâmica foi influenciada por fatores históricos e sociais que moldaram as expectativas sobre o casamento e as relações interpessoais. As mulheres russas têm sido tradicionalmente valorizadas pela sua beleza e capacidade de manter um lar. Contudo, num contexto em que as oportunidades econômicas podem ser limitadas para algumas mulheres, muitas procuram associar-se a homens que possam proporcionar estabilidade. Este fenômeno levou à crescente popularidade de agências matrimoniais que ligam mulheres russas a homens estrangeiros à procura de parceiros sérios.
mistérios. A Rússia é um país fascinante que combina uma rica herança cultural com paisagens deslumbrantes e uma história complexa. Da sua geografia diversificada à sua cultura vibrante e tradições únicas, a Rússia oferece uma experiência enriquecedora para aqueles que procuram explorar a sua essência. A diversidade demográfica do país reflete-se na sua arte, música, gastronomia e costumes cotidianos. Apesar dos desafios que enfrenta, a Rússia continua a ser um lugar cheio de vida e história. Ao aprender mais sobre a Rússia, não só expandimos a nossa compreensão desta nação única, mas também celebramos a sua rica história e cultura, que continuam a evoluir ao longo do tempo. Esta viagem no tempo revela um país resiliente que continua a lutar por um futuro melhor, ao mesmo tempo que honra as suas profundas raízes históricas. E assim, chegamos ao final de nossa jornada por esse tema fascinante. Esperamos que você tenha gostado de conhecer o país onde as mulheres lutam pelos homens. Se você gostou do vídeo, não esqueça de nos deixar um comentário com sua opinião e opinião sobre essa dinâmica. Adoraríamos saber o que você pensa. Além disso, se você conhece alguém que possa estar interessado neste tópico, compartilhe o vídeo com ele e não saia sem se inscrever para receber mais conteúdos incríveis e esclarecedores. Obrigado por se juntar a nós e até a próxima.